Olá pessoal, eu sou o professor Cleives, trabalho com os sextos anos. Vamos falar aqui sobre o uso e posse da terra entre os povos indígenas. O artigo 231 da Constituição Federal de 1988, no parágrafo inciso 2º, fala que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. A Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas de 2008. Então aqui nós vamos ter uma declaração que diz que o uso das riquezas da terra e dos rios é um direito dos indígenas. E aqui embaixo, nessa imagem, nós vamos ter aqui um mapa do atual Estados Unidos, pessoal? Então, por que é necessário que existam leis que garantam aos indígenas o uso e a posse de suas terras? Porque as terras que historicamente pertenciam a estes povos lhes foram tiradas ou bastante reduzidas ao longo do tempo? Então, pessoal, porém, antes de falarmos sobre a perca de suas terras, precisamos entender de que maneira estes povos as utilizavam. E nesta aula veremos como se dava o uso e a posse da terra entre os indígenas das planícies norte-americanas nos séculos XVIII e XIX, tá? Para situar, século XVIII e XIX seria entre 1750, 60, até 1899, certo? 1919, certo? Vamos falar aqui sobre as principais tribos norte-americanas do século XVIII e XIX. Então vamos começar aqui com os Sioux. Quem eram eles, Eram formadas por índios Dakotas. Entre outros povos, a grande nação Sioux, que significa homem-búfalo ou homens-búfalo, foi a mais aguerrida na defesa do seu território, como na famosa Batalha de Little Bighorn, em 1876, quando, sob o comando do chefe Touro Sentado, liquidaram a 7ª Cavalaria do general Custer, do exército americano, tá, pessoal? Eram seminômades, viviam da caça de animais, da criação de gado e do arroz selvagem. Mais tarde, tornaram-se grandes caçadores e chegaram a atingir grande propriedade. Lembre-se, observem que ele fala em seminômade. Por que seminômade? Porque eles ocupavam o território por determinado tempo e aí acabavam migrando para outra região, certo? Dentro de um território que eles poderiam até retornar futuramente. As principais tribos norte-americanas, Vamos falar agora sobre os Cherokees, tá? Quem eram os Cherokees? Então, era a maior população indígena dos Ewa, tá? Ewa, Estados Unidos da América. Então, eles são, na realidade, a maior população indígena dos Ewa hoje, tá? Com quase 310 mil membros, tá? A nação Cherokee acabou incorporando muitos costumes dos colonizadores europeus. Então, por causa disso, eles eram conhecidos à época como uma das 5 tribos civilizadas. Os Cherokees diziam que o Grande Espírito deu-lhes as suas terras. E estas terras eram terras boas e bonitas no território Apalaches. E abrangiam 8 estados. Tá? Os Cherokees formavam o povo da floresta. Então eram sedentários, viviam de plantações, da caça e da pesca. Para relembrar o que é sedentário, pessoal, são aqueles povos que eles não são nômades, Eles passam um determinado tempo, eles já cultivam, já plantam, Então eles vivem da caça, mas não exclusivamente da caça, como eram os povos lá pré-históricos. Vamos falar sobre os Araparros. Então, eles são uma tribo de nativos americanos que vivem historicamente nas planícies do Colorado de Wyoming, tá? Na década de 1850, os bandos Araparros formaram 2 tribos, o Araparros do Norte e Araparros do Sul. Tá? Eram estreitos aliados dos Cheyennes e dos Sioux. Assim como seus aliados Cheyennes, eram caçadores, coletores e mantinham uma relação harmoniosa com a terra. Os Cheyennes. Então, eles viviam na região do estado de Montana, no norte dos Estados Unidos, eram seminômades,
montavam aldeias temporárias com cabanas cônicas, conhecidas como tipis. Em 1876, os Cheyennes se aliaram aos antigos inimigos Sioux para aniquilar a 7ª Cavalaria, famosa tropa do exército americano comandada pelo general Custer. Tá, pessoal? Então aqui fala que eles viviam em cabanas feitas de peles, né, pessoal? Quem já assistiu o desenho do Pica-Pau, estou citando aqui porque até hoje esse desenho passa muito na TV, né? Então mostra lá como é que eram essas cabanas, né? Aquele formatinho ali como se fosse uma pirâmide coberta com pele de animais. Então eles eram guerreiros formidáveis, caçadores com mulheres fortes e éticas, pessoas com relação harmoniosa com o ambiente natural, no caso a terra. Possuíam um vasto território, mas não fixavam moradia permanente em apenas um local. Características culturais comuns, né? Eles viviam em habitações semelhantes a tendas, confeccionadas com peles de animais e galhos de árvores, como eu citei agora há pouco sobre o desenho animado, né? Viviam da agricultura, da caça, principalmente de bisão americano, tá? E pesca. O bisão, pessoal, é um touro pré-histórico que ainda existe nessa região lá da América do Norte, que ele tem um pelo por cima, ele tem uma pelagem muito densa. Os povos eram divididos em tribos. As tribos possuíam uma subdivisão, que eram os clãs. No caso, a palavra clã, tá, refere a famílias, tá, pessoal? A maioria dos povos indígenas americanos possuíam crenças religiosas, embora não tivessem, né, organizadas em religiões. Eles acreditavam principalmente na existência de um criador de um tudo, né, ou de um criador de tudo, certo? Tá? Chamado por eles de o Grande Espírito. Cada tribo possuía um índio, geralmente mais velho, né, responsável por rituais de cura e transmissão das tradições indígenas. Consideravam a terra e os elementos naturais, ou da natureza, né, como sendo sagrados. Guerras indígenas, né, a conquista do Oeste pelos colonizadores. No começo do século XX, grande parte do território central e oeste dos Estados Unidos tinha sido conquistado pelos colonos americanos. Os poucos índios que sobreviveram às guerras ficaram confinados em pequenos territórios. Então, pessoal, falando sobre essa parte aqui das guerras indígenas, a conquista do Oeste pelos colonizadores, tem um filme muito bom, né, que eu indico que vocês assistam, que é o filme chamado Dança com Lobos, que mostra esse processo, né, de conquista do Oeste pelos colonizadores, certo? Com aquele ator Kevin Costner, tá, pessoal? Curiosidades históricas. Os índios americanos possuíam nomes que simbolizavam características físicas ou de personalidade. Muitos destes nomes eram marcados pela presença de nomes de animais e aspectos da natureza. Exemplos de nomes de líderes guerreiros indígenas americanos, por exemplo, como Touro Sentado, Nuvem Vermelho, tá? E Cavalo Louco. Muitos povos indígenas americanos usavam a fumaça das fogueiras como um sistema de comunicação entre as tribos. Aqui nós vamos ter a imagem, né, do Nuvem Vermelha, que era um chefe indígena, né? Aqui a do Cavalo Louco, tá? E aqui a do Touro Sentado. Como citado, eles eram batizados com os nomes de acordo com a aparência de animais, né? E com elementos da natureza, o aspecto da natureza. Então, pessoal, aqui nós chegamos ao momento de uma atividade, né? Nós vamos ter 3 questões. A primeira questão fala o seguinte, né? Por que os povos indígenas hoje precisam de terras demarcadas? Letra A, porque de tanto brigar entre si, perderam suas terras. Letra B, porque seus territórios são amplos e precisam ser divididos. Letra C, porque não querem mais viver isolados. E letra D, porque historicamente tiveram suas terras devastadas pelo homem branco. Então, pessoal, e aí? De acordo com a nossa aula, o que é que vocês observaram? Vamos lá para a resposta? Então, pessoal, quem foi, né, na opção D, né, foi feliz, porque a resposta seria, né, historicamente tiveram suas terras devastadas pelo homem branco. Colocando aqui uma observação, que no Brasil nós não utilizamos, né, esse nome homem branco, porque o brasileiro geralmente não é branco, nós somos um povo miscigenado, né, e por isso, né, somos chamados de não índio, tá? Que nós denominamos a utilização da palavra não índio. A questão 2, né? Com relação ao uso da terra pelos povos Cheyennes, podemos afirmar que, letra A, possuem um vasto território,
mas não fixavam moradia permanente em apenas um local. Letra B, não possuíam terra, pois eram nômades e vagavam livres. Letra C, usavam a terra de forma desrespeitosa e sem harmonia alguma com o ambiente natural. E letra D, acabaram vendendo suas terras aos colonos europeus. E aí, pessoal, observem, né? E vamos agora constatar qual é a resposta correta, de acordo com o que vocês observaram na aula. Então, quem foi aqui com a letra A, né, possuía um vasto território, mas não fixava moradia permanente em apenas um local. Então, essa é a resposta correta. E a questão 3, né, e última, durante a conquista do Oeste, as guerras entre os colonos e os indígenas eram totalmente desleais, pois enquanto os colonos lutavam com armas de fogo, os nativos lutavam com, letra A, arcos e flechas e lanças de madeira, letra B, arcos e flechas e espadas, letra C, lança e madeira, estilingas e flechas, ou letra D, arcos e flechas, espingardas e lanças de madeira. E aí, pessoal, qual seria a resposta correta? Vamos lá, de acordo com o que vocês observaram na aula. Então, seria a letra A, né, pessoal? Arcos e flechas e lanças de madeira. A gente viu isso lá no decorrer da explicação da aula. Então, pessoal, até a nossa próxima aula, né? Essa aula está disponível na plataforma Eduque. E um tchau para vocês e até a próxima.